Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Estamos hoje no 11º dia do propósito de Daniel, no jejum e oração, crendo nas respostas do Senhor. E a minha oração é para que você não quebre esse propósito. A minha oração é para que você fique firme e vá até o fim daquilo que Deus ele tem para a sua vida. Há respostas que só virão na tua fidelidade a esse propósito, ao cumprimento daquilo que Deus ele está colocando diante de você. Então, nós fizemos um compromisso com Deus e vamos manter esse compromisso. Por isso, fica firme, não olha para trás, não desanima, você não vai quebrar esse propósito em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nesse final de semana, estar orando pelas tuas finanças para que haja resposta de Deus nos próximos dias, onde o Senhor esteja liberando recursos sobre a tua vida e também sobre teus negócios e toda a tua casa. E eu quero hoje trazer alguns princípios de prosperidade para você, olhando para a vida de José. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, do verso 21 ao 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se devia fazer ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. José não era negligente. Mesmo ele tendo sido injustiçado, ele não virou a cabeça, ele não foi relaxado com o trabalho que Deus deu a ele. Ele continuou fiel, fazendo uma obra excelente. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque relaxam no seu trabalho, começam a atrasar serviço. São pessoas que não fazem o seu melhor, elas querem cumprir horário. E toda pessoa que quer crescer, ela não pode trabalhar apenas para cumprir horário. Ela deve ser exigente com ela mesma, fazendo além do que pedem a ela. A Bíblia diz que na casa de Potifar, José era tão confiável que o seu senhor colocou tudo sob a responsabilidade de José. E na prisão não foi diferente. As pessoas precisam ver em nós confiabilidade para colocar seus negócios, seus recursos em nossas mãos. Você que é gerente de uma empresa, ou você que lida com o dinheiro de uma empresa, você tem que ser um funcionário leal e uma pessoa que seu patrão vire as costas e você faça render aquele dinheiro. Você cuide aquele dinheiro mais do que fosse seu. Você cuida das máquinas daquela empresa mais do que fossem suas.
A Bíblia diz que Deus prosperava José. E diz que tanto Potifar quanto o carcereiro, quando ele estava na prisão e foi injustiçado, deixaram todo o governo sob José, por causa da sua fidelidade. E a Bíblia diz que Deus estava com ele. Sabe como que as pessoas vão ver que Deus está conosco? Se aquilo que entregam nas nossas mãos multiplica. Se aquilo que é entregue nas nossas mãos é valorizado, é cuidado, é bem administrado, gerenciado. Porque há pessoas que elas não exercem uma boa administração sobre o que Deus dá. E como consequência disso, seus donos, as empresas que eles trabalham, em vez de prosperarem, de crescerem, acabam tendo grandes prejuízos. Outra coisa que me chama a atenção aqui é o caráter de José. Mesmo sendo um escravo, ele não usou de leviandade. Ele foi justo, ele teve caráter, cuidando das coisas, tanto de Potifar quanto do carcereiro. A Bíblia diz em Provérbios 1:32, a prosperidade dos loucos os destruirá. Sem o caráter de José, ele não seria confiável destes homens. Deus quer ver caráter em nós. E o caráter é boa parte fidelidade. Será que estamos sendo pessoas de caráter com o dinheiro alheio ou até mesmo com o nosso próprio dinheiro? Há pessoas que, por não fazerem as coisas certas com o dinheiro dos outros ou até mesmo com o seu próprio dinheiro, acabam trazendo maldição sobre a sua vida. Você não pode gastar de maneira imprudente. A prosperidade dos loucos o destruirá. Tem pessoas que nunca souberam o que é ter dinheiro. E quando tem dinheiro, elas se tornam arrogantes, prepotentes. Quando elas têm dinheiro, elas começam a gastar com coisas que não têm objetivo nenhum. Há pessoas que gastam 2, 3 vezes mais do que ganham. Há pessoas que abandonam a família por causa do dinheiro. Ou seja, o dinheiro não pode ser o teu senhor, ele não pode ser o teu mestre. Ele precisa ser teu servo. Caso contrário, ele será seu patrão. Por isso, tenha caráter. José tinha um caráter polido, ele era confiável, ele não lograva seus senhores, ele não lograva as pessoas que estavam próximo dele e nem os seus fornecedores. Ele era fiel, tinha tudo organizado, anotado. Sabe o que eu vejo? A pessoa, muitas vezes, quanto mais tem, mais ela quer lograr os outros. Ela, com dinheiro no bolso, atrasa o pagamento dos seus fornecedores. Ela não tem noção que seus fornecedores também têm família. Eles também precisam receber. E essa pessoa, ela começa a fazer coisas erradas. Por isso, é uma questão de caráter. Você ser um administrador e Deus colocar coisas grandes na sua vida é uma questão de caráter. Deus não está interessado em nos dar algo que nos destrua. Ou seja, por que Deus vai colocar dinheiro nas tuas mãos se você não for fiel? Há pessoas que Deus começa a colocar dinheiro nas mãos delas e elas viram a cabeça. Eu já vi gente vir para a igreja, enriquecer e depois virar as costas para Deus. Você acha que Deus fica feliz? Não era o caso de você ajudar mais ainda? Não era o caso de você ainda se entregar mais a Deus?
Mas o dinheiro, ele acaba corrompendo a vida das pessoas. Entenda, dinheiro não é uma coisa mal. Um, um dos segredos da prosperidade do povo judeu é que eles tratam o dinheiro como uma bênção de Deus. E eles sabem que, como é uma bênção de Deus, tem que ser cuidado. Caso contrário, o homem joga fora o que Deus deu. Por isso, entenda, o dinheiro é uma bênção de Deus na sua vida. Você tem que ter cuidado. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que Deus coloque dinheiro nas tuas mãos, esse dinheiro não pode ficar à frente de Deus, não pode ficar à frente do reino de Deus. Tudo que nós temos deve servir o reino. E um detalhe, o dinheiro não pode ocupar o primeiro lugar em nossa vida. O primeiro lugar é do Senhor. O primeiro lugar na nossa vida é do Senhor. Ele é Senhor sobre a nossa vida. O dinheiro tem que ser nosso servo. Por isso, as provas que José enfrentou tiveram o mesmo propósito que as provas que muitos de nós enfrentam diariamente. O objetivo é simples: provas edificam o caráter que nos capacita a sermos abençoados sem nos destruirmos. Deus permite algumas coisas na nossa vida para forjar um caráter de fidelidade. Pessoas que não são provadas na área do dar, na área financeira ou na área da administração, nunca terão um bom caráter com os recursos que Deus vai colocar na mão. Se ele sendo um supervisor pequeno, de última instância, ele já vira a cabeça e já trata os outros maus e já muda com Deus. Agora você imagina ele sendo o vice-presidente ou o presidente de uma grande empresa? Você acha que Deus vai dar uma coisa que vai nos destruir? O diabo pode dar algo para nos destruir, mas Deus não. Entenda, Deus quer prosperar você, mas Ele quer que você administre bem aquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus nos dê respostas nas nossas finanças. Mas para isso, o dinheiro não pode nos governar. Amém? Eu quero agora, nesse final de semana, eu vou dar muitas leis espirituais referente a finanças aqui para você. E eu peço para você, procure não falhar as orações esse final de semana. Amém? Procure não falhar. Se você tiver que, por algum motivo, assistir depois, não tem problema. Mas aqueles que puderem assistir ao vivo comigo, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu vou declarar o Salmo 91 agora e quero pedir a você que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Amém? Deixa aqui o teu like nesse vídeo. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através dessa oração. E aqueles que puderem, mandem para 7 pessoas agora essa oração. Amém? 7 pessoas. 7. 7 é número da perfeição. Também representa o tempo de Deus. Então, você vai mandar para 7 pessoas agora. 7 esta oração. Manda para 7 grupos, para 7 amigos, para 7 parentes. 7, tá bom? 7, 7, 7. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos compartilhar e atrair as bênçãos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Amém? Gente, eu acredito que Deus vai colocar muitos recursos em nossas mãos. Mas nós não podemos mudar com Deus por causa do dinheiro. Amém? O dinheiro tem que ser nosso servo e não nosso patrão. Às vezes Deus não dá mais para uma pessoa por causa disso, porque Ele vê se com um pouco de coisa ela já se corrompe.
Imagina com muito e mais. Há pessoas que não têm um coração em Deus, ou seja, por mais que Deus dê a elas, Deus dá para elas de caminhão e elas dão a Deus de conta-gota. Você está perdendo bênçãos de Deus? Não faça isso. Não faça isso. Honre a Deus à medida que Ele tem lhe honrado. Amém? Honre a Deus à medida que Ele tem lhe honrado. Aprenda a honrar a Deus à medida que Ele tem lhe honrado. Glória a Deus. E se você não é inscrito aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, que é o botão inscrever-se. Clica nesse botãozinho, te inscreve aqui no canal. Amém? Te inscreve aqui. Em nome de Jesus, eu estarei orando pela tua vida. Você que não é inscrito aqui, está pela primeira vez aqui nessa oração, te inscreve aqui, coloca aqui teu pedido de oração, a resposta que você está pedindo a Deus. Amém? Coloca aqui nos comentários, em nome de Jesus. E eu vou aproveitar agora para, antes de declarar os Salmos 91, puxar a orelha de todos que estão aqui. Todo mundo vai receber o mesmo puxão. Amém? Tanto os que estão firmes quanto aqueles que não estão muito firmes vão receber o mesmo puxão agora. Qual é o puxão, profeta? Não quebre o propósito. A Bíblia diz, é melhor não votares do que votares e não cumprires. Hoje nós estamos no 11º dia de oração. Eu gostaria muito que você não quebrasse esse propósito. Amém? Você pode estar muito cansado, você pode estar com muitas coisas para fazer. Como é que Deus vai responder você? Se nem num propósito de 21 dias você consegue ser fiel? Você está entendendo por que Deus não abençoa mais a gente? Porque nós começamos as coisas e não terminamos. Queremos que Deus termine a obra na nossa vida, mas a gente não termina nada para Ele. Então, eu gostaria muito que você entendesse que fidelidade é como um aroma de adoração que sobe ao trono de Deus. Fidelidade. Nós começamos um propósito. Vamos até o fim nesse propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então não quebre. Escreve nos comentários, eu não vou quebrar o meu propósito. A profeta, eu me esqueci de fazer um dia de jejum. Deus perdoa você, segue daqui para frente. Não use isso como justificativa para parar no meio. Você não vai quebrar o propósito. Amém? Você não vai quebrar. Fica firme. Nós não podemos quebrar. Não podemos quebrar o propósito. Aleluia. Diz assim o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
Deus me mostrou uma pessoa que está aí ao vivo. Deus me mostrou vários ataques à vida sentimental. Vários ataques. Deus me mostrou um homem com a letra P, que está aí ao vivo, e que nasceu no ano de 1975. 1975. E Deus me mostrou muitos levantes à tua vida sentimental. E eu declaro em nome de Jesus que esse mal não vai prevalecer contra a tua vida. O mal que foi projetado contra ti não vai prosperar, não vai avançar contra ti. Deus está desviando agora esse laço de Satanás contra a tua vida. Tem uma pessoa que está aí ao vivo. Eu vi um passaporte. É alguém que está se preparando para ir a Portugal. Está com viagem marcada para ir a Portugal. E Deus manda dizer a você: escuta, essa viagem será de grande bênção. Agora, o Senhor manda dizer também a você: cuide do que Deus entregou a você. Porque o que Deus entregou a você, Ele quer que você faça com excelência e cumpra o teu propósito. Não deixa de lado o que Deus Ele colocou na tua vida. Amém? Não deixa de lado. E eu quero dizer a todos vocês que estão aí ao vivo agora não é por revelação. Amém? Não é por revelação. Gente, quando nós começamos algo com Deus, nós temos que ter muita seriedade. Nós temos que ter muita seriedade. Deus não vai honrar pessoas que não tenham seriedade com Ele. Você tem que ter seriedade na sua fé. Se você quer respostas de Deus, você tem que ter seriedade. Quando você se coloca diante de Deus, eu fico observando algumas pessoas, não conseguem ser fiéis nem na oração. Vão ser fiéis no que com Deus? Se nem numa coisa simples. Por isso eu quero agora dar o meu recado aí como profeta. Quero dar o meu recado como profeta a todos que vão assistir após essa oração. Gostaria que vocês se organizassem para todo mundo estar ao vivo junto comigo às 18 horas hoje. Amém? Deixa eu orar pela tua vida agora e te abençoar. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu que conhece o coração de cada um dos Teus filhos, Tu sabes, ó Deus, a fé de cada um, sua busca e a maneira como está se colocando diante de Ti, ó Deus. E assim como Naamã, ó Deus, que quando ouviu a palavra do profeta, retirou-se bravo, irado, inconformado. Ao longo do seu caminho de retorno, ele ouviu o seu soldado e obedeceu à palavra do profeta. Meu Deus, aqueles que obedecerem à minha palavra, e eu sei, ó Deus, que o que é ligado na terra vai ser ligado no céu, porque há palavras autorizadas na minha boca. Eu quero declarar, Pai, que aqueles que se voltarem para o teu propósito, aqueles que forem fiéis ao teu propósito, o Senhor irá honrá-los. E da mesma maneira, ó Deus, que Naamã foi curado da lepra por dar ouvidos à palavra do profeta, Senhor, eu quero pedir a Ti que aqueles que estão me dando ouvidos nesse momento da oração, aqueles, meu Deus, que vão levar com seriedade esse propósito até o fim dele, eu te peço, traga uma transformação na vida dessa pessoa. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, eu estou orando como um intercessor aqui, declarando, Pai,
que aquele que está andando, Pai, segundo a palavra que o Senhor nos deu, o Senhor vai abençoar a vida dessa pessoa. O Senhor vai prosperar a vida dessa pessoa. O Senhor vai transformar a vida dessa pessoa. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Senhor, a mudança na vida deles, a transformação na vida deles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero cancelar todo espírito de miséria, de tranqueira, de amarra na vida dessa pessoa. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa pessoa vai prosperar, vai ser abençoada, vai multiplicar muitas e muitas vezes mais. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, Pai, que milagres estão sendo liberados aqui nessa oração, nesse começo de dia. Milagres de toda sorte. E aqueles, Pai, que dobraram o seu coração, a tua palavra, libera, Senhor, de uma unção de prosperidade, de rompimento e de milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. 11h30, vamos ter uma oração aqui às 18 horas. Vem para o propósito. Amém? Fique na paz e um bom dia. Em nome de Jesus. Até mais, queridos.